um dos países mais desiguais na história da humanidade. São dois países muito religiosos. São dois países em que, apesar dessas desigualdades e exclusões tremendas, a maioria das pessoas continua a acreditar que tudo é possível. Nos nossos países, há a religião do novo, a religião do futuro. São muito semelhantes, mas, do ponto de vista institucional, nós somos o oposto. A premissa dos americanos é se há instituições boas, foram eles que inventaram. Se uma instituição não for inventada lá, não serve, nem para eles, nem para o resto da humanidade. A premissa dos americanos é: nós descobrimos a forma correta de uma sociedade livre. O resto da humanidade ou adota essa fórmula ou vai continuar a afundar no atraso e na desigualdade e no despotismo. E nós não podemos deixar isso acontecer, vamos interferir. O nosso viés, a nossa tendência é exatamente oposta. Nós não inventamos nada em matéria institucional, nós importamos. Eu falei, o partido da onda, o partido da mensagem, cuja mensagem é a cópia, e assim por diante. Esse é o pano de fundo. Agora, quais são os nossos grandes problemas nacionais? Simplificando radicalmente. O primeiro problema não é a desigualdade, o nosso maior problema. O nosso maior problema é o primarismo. O Brasil hoje está afundando na mediocridade. Esse é o nosso problema número 1. Então, o nosso aparato produtivo agora está inteiramente desqualificado. Nós temos uma produção primitiva. O mundo está enfrentando um novo debate sobre o desenvolvimento, que é o seguinte: havia um atalho para o crescimento econômico, era a industrialização, a indústria convencional. Por várias razões, esse atalho não funciona mais. Porque o que era a vanguarda, que era a indústria convencional, a indústria do século passado, não é mais vanguarda. Ela é o resquício de uma vanguarda anterior. Ou é satélite da nova vanguarda. Qual é a nova vanguarda? A nova vanguarda é aquilo que chamamos a economia do conhecimento. Que não é só o Vale do Silício, a manufatura avançada, é a produção baseada em inovação, tecnologia e ciência em todos os setores. Mas a alternativa a esta indústria convencional seria uma forma includente da economia do conhecimento. E essa fórmula includente não existe. Nos países mais ricos, com as populações mais educadas, o que prevalece é uma forma insular, excludente, uma série de franjas excludentes dessa economia do conhecimento. A verdadeira alternativa seria uma forma includente. Não existe. Então, há um dilema. O velho caminho da industrialização convencional deixou de funcionar. A alternativa não existe. O velho não funciona e a alternativa parece inacessível. Nós teríamos que encontrar uma maneira de transformar o inacessível em acessível, de construir uma fórmula includente dessa nova economia baseada em inovação. Esse seria nós não enfrentamos esse debate no Brasil. Nós saímos pela tangente. E qual é a tangente pela qual nós escapamos? É a nossa riqueza natural. Então, a agricultura, a pecuária e a mineração, com pouco valor agregado, pagam as contas do consumo urbano. E nós encontramos uma maneira de não enfrentar o problema. Nós só vamos conseguir superar a desigualdade
em meio a uma grande onda para superar a mediocridade. A superação da mediocridade é o fundamental. A superação da desigualdade é acessória dessa tarefa principal. Esse é o problema número 1. O nosso aparato produtivo está desqualificado e nós teremos que enfrentar esse problema. Segundo problema, os brasileiros, os nossos cidadãos, estão também sem os instrumentos da capacitação. A nossa educação, a escola pública brasileira, o ensino é vidrado em enciclopedismo raso e decoreba. É como se o objetivo da educação brasileira fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. O Brasil é uma grande anarquia criadora. E a nossa educação é como se fosse uma guerra contra nós mesmos, em que nós colocamos uma camisa de força no jovem brasileiro, negando os nossos pendores. Nós teremos que construir uma outra educação, uma educação que privilegiasse as capacitações de análise e de síntese sobre os conteúdos. O objetivo não é fazer da memória, da cabeça do jovem, um espelho da enciclopédia. O objetivo é ensiná-lo a pensar. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso daí vale para qualquer escola ou você está falando qualquer escola, inclusive o ensino técnico. Porque nós, por exemplo, adotamos no Brasil o antigo modelo alemão de ensino técnico, que é o foco nas profissões rígidas, nas especializações convencionais, vai ser eletricista, bombeiro e tal. Não é apropriado para a economia contemporânea. Isso sem dúvida, mas, quer dizer, acho que isso eu entendo, mas se você olhar bem, o que você está sugerindo é que existe um padrão comum na pedagogia brasileira aplicado nas escolas do Brasil todo. Sim. Uma alternativa a essa visão é que existem diferentes padrões e você tem desde um padrão fundamental, típico de algumas escolas públicas, da maioria das escolas públicas e tal, e que ele, vamos dizer assim, o que caracteriza ele, de fato, é, vamos dizer assim, uma simplificação do procedural, do que é o ato do aprender, que acaba caindo em importância em relação ao registro na memória de longo prazo, a decoreba, como você está falando. Sim. Mas você tem também uma série de escolas, uma série de linhas, inclusive escolas que em scores internacionais como o PISA vêm performando extremamente bem, em que as metodologias não só elas estão par e passo com as melhores do mundo, como de fato essas escolas em si estão participando desses debates. As provas internacionais. Sabe assim, eu queria que você, por exemplo, assim, me desse um exemplo. Falasse assim, ó, por exemplo, eu fui lá e vi o currículo da escola X. Não tem problema, que é um ambiente... Pode falar. Então, fui lá na escola X, uma escola particular brasileira de elite, assim, e falei assim, ó, eu fui lá e eu saí de lá com a clara impressão de que aquela escola só tem decoreba. Porque eu posso te dizer o oposto, tá? Assim como um entusiasta do ensino, por exemplo, minha filha estuda num colégio chamado Siddhartha, uma escola de alto nível, bilíngue, etc e tal. Eu posso dizer claramente que o programa do Siddhartha não é assim como você está falando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo bem. Eu estudei no Santa Cruz. O Santa Cruz eu posso dizer claramente, sem a menor dúvida, que ele não é assim também. E tem mais várias que eu poderia citar desse jeito. Eu estou caracterizando a orientação todas, predominante, né, do ensino brasileiro. Isso, predominante. Agora, eu concordo. A gente não pode fazer uma certa posição... simplificação, né? A gente não deve propor um contraste simples entre capacitação analítica e sintética e conteúdo, porque as capacitações só se adquirem lidando com os conteúdos. Claro. Agora, o que deve prevalecer no conteúdo não é a superficialidade enciclopédica, não é a abrangência, é a profundidade seletiva. Sim. Daí ter um ensino organizado em torno de projetos, de temas. Essa é a maneira de reconciliar conteúdos
Sem dúvida. com Mas muitas capacitações. escolas brasileiras hoje estão seguindo esse padrão. Eu até vou fazer um comentário. Eu falo isso assim, eu estudei nos Estados Unidos criança, e eu vim para cá, estudei no Santa Cruz. Santa Cruz é muito melhor que a escola Sim, americana de certo. elite que eu estudei. E Sem não dúvida. não é só escolas privadas, não. Algumas das experiências pedagógicas mais avançadas no Brasil estão em regiões periféricas. Exato, Quem diria, exato. por Que legal exemplo, isso que que o você tá Acre, trazendo. para Ia dar ter um coisa- exemplo, exato. que o Acre tem um ensino Maravilhoso. experimentalista que é melhor do que o que se encontra em Berlim. Agora, terceiro ponto aí. O contexto social da escola deve ser um contexto que imita a ciência avançada, em ser cooperativa, trabalho de equipe. Isso é muito importante.